Que lições financeiras posso tirar das tempestades que atravessaram Portugal? Dúvidas? Tenho. Temos. E não são muitas. E não são poucas. Bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abre a conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos aprendendo uns com os outros a gerir melhor o nosso dinheiro e aumentar-nos a nós próprios. Ora, neste episódio eu gostava de falar sobre algumas lições que retirei das tempestades / inundações que atravessaram Portugal, porque eu acho que é muito importante nós aprendermos com o que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Eu irei falar sobre 3 temas e vou dividi-los se calhar por 3 episódios, porque, enfim, para ser mais específico em cada um deles. O primeiro aspecto, a primeira grande lição que eu retirei de tudo o que aconteceu, mesmo que não tenha sido afetado diretamente pelas inundações e pelos ventos fortes que atravessaram Portugal, enfim, no princípio de fevereiro de 2026, eu acho que todos nós podemos acordar para vários problemas. Então, o primeiro aspecto que eu queria mencionar é que este acontecimento voltou a reforçar a necessidade absoluta de cada um de nós, cada família portuguesa, ter um fundo de emergência. Ora, o apoio do Estado, que foi prometido e que ronda os de 10 mil euros, enfim, para as pessoas mais afetadas, no fundo pode servir de bitola para grandes tragédias que possam acontecer na nossa vida. E não têm de ser só calamidades naturais. Pode ser uma operação, uma viagem urgente, pode ser desemprego, pode ser perda de rendimentos, como foi o caso. Agora imaginem pessoas que dependem, isto é uma espécie de Covid para muitas pessoas que têm negócios que foram inundados, que foram arrastados, empresas que agora metem os seus trabalhadores em casa, contratos temporários que agora foram de repente anulados, recibos verdes que deixam imediatamente de receber dinheiro. Portanto, temos de estar preparados para pelo menos 6 meses parados, tendo dinheiro para pagar as despesas essenciais e para mantermos a nossa qualidade de vida até as coisas voltarem aos eixos. Não vamos estar à espera dos apoios do Estado, que não sabemos sequer que vão chegar, ou quando e com que valores. Portanto, nós temos, de facto, de ter sempre o nosso fundo de emergência. Se está a ouvir este episódio e passou por isto pessoalmente, sabe do que eu estou a falar. Quem não passou por isto sabe que bastava ter acontecido aquilo algumas centenas de quilómetros mais abaixo para o ter afetado assim. Imagine que aquela tempestade, a Christine, passava pelo meio do Porto, passava pelo meio de Lisboa, passava pelo meio de Évora, Beja, Faro, Coimbra, enfim, Coimbra passou. Portanto, por aí, não é? Por qualquer zona do nordeste do país, para percebermos o impacto gigantesco que isto poderia ter tido. Portanto, faça esta pergunta a si próprio, ou própria. Se hoje
uma tempestade me levasse o telhado da casa, ou se uma inundação me apagasse tudo o que eu tenho em casa, eu teria dinheiro para suportar os próximos 3 a 6 meses? Eu teria dinheiro para pagar já imediatamente a reparação do meu telhado, mesmo sabendo que, ou sabendo que numa situação de emergência os preços ainda serão mais caros do que os normais? Esta pergunta vai ajudá-lo a acordar para essa realidade e para transformar um desejo numa urgência. Se ainda não tem 5.000, 10.000 euros num fundo de emergência, ou seja, em certificados de aforro, ou depósitos a prazo, ou numa conta à ordem, enfim, seria terrível porque está a perder ainda mais dinheiro para a inflação. Mas se não tem esse dinheiro, essa é a sua prioridade. E eu sei que alguns de vocês já estarão a pensar e já me mandaram várias vezes essa mensagem, que é uma pergunta, enfim, um bocadinho desagradável, que é outra vez arroz, ou seja, outra vez o Pedro a dizer o fundo de emergência, mas não se cala com isso, é sempre a mesma coisa e já estamos fartos disso. Meus amigos, é o básico dos básicos. É mesmo importante. E é por isso que eu insisto neste ponto. Por favor, qualquer um de vocês que não tenha o fundo de emergência de 5 ou 10 mil euros, essa é a prioridade. Esse é o seu objetivo para 2026, 2027 e 2028. Se não conseguir num ano, consegue em 2. Se não conseguir em 2, vai ter de o conseguir em 3. Isso vai dar-lhe um sossego que não imagina. Como é que vai fazer isso? Pondo de lado dinheiro que está a gastar noutras coisas, renegociando contratos, reservando dinheiro do subsídio de férias, do subsídio de Natal, de dinheiro que se calhar tem em investimentos sem capital garantido, que vai retirá-los ou pelo menos não reforçá-los enquanto não tiver o fundo de emergência. Isto é o beabá das finanças pessoais. Enquanto não tratar dos alicerces da sua casa financeira, qualquer enxurrada que venha, ventania forte, vai ter um problema. Portanto, é essencial que trate disto o mais depressa possível. Já sabe que é em produtos com capital garantido, com rentabilidade à volta dos 2%. 2% é o mínimo para ter as suas poupanças. Se tem essas poupanças num depósito a prazo a render menos de 2%, resgate esse dinheiro, podendo, sendo mobilizável, e transferindo para algo que renda mais, para ter esse dinheiro sempre disponível, com liquidez. Portanto, consiga levantar no próprio dia ou em 2 ou 3 dias, como é o caso dos certificados de aforro, sendo que já sabe que nos primeiros 3 meses não pode levantar. Portanto, pode fazer isso por tranches. Não pense que as tragédias só acontecem aos outros. Não pense que as inundações só acontecem a quem está perto de um rio ou perto do mar. Para mim foi um abrir de olhos, uma inundação num prédio na costa da Caparica, em que estão junto a um monte, e a água, a enxurrada foi tal ao descer dessa parte que entrou na parte de trás do prédio e as águas saíam em cascata pela porta principal do prédio. O que quer dizer que todas as caves ficaram inundadas, o resto do chão ficou provavelmente inundado e as pessoas podem pensar, eu moro num primeiro andar, ou num terceiro, ou num quarto, ou num quinto. Todo o prédio teve de ser evacuado. Ou seja, ninguém entrava e saía do prédio. E, portanto, tudo isto pode acontecer a qualquer altura, a qualquer um de nós. E, portanto, o fundo de emergência é absolutamente fundamental. Num próximo episódio, vou falar sobre a importância dos seguros. E vou alertá-lo para a importância de, o mais depressa possível, rever as coberturas que o seu seguro da casa e o seu seguro do carro têm. Deve ter havido muita gente com surpresas muito desagradáveis nestas semanas de tempestades e de cheias.
porque muito provavelmente algumas daquelas pessoas tentaram acionar os seguros e tiveram surpresas muito desagradáveis. Para essas pessoas já é tarde demais. Para quem não foi afetado, agora é a altura certa para rever. Atenção, não estou a falar de renegociar preços. Isso é uma segunda questão. É saber que coberturas é que tem e aumentar essas coberturas, mesmo que isso implique aumentar o preço. Mas pronto, isso vai ficar então para a segunda grande lição que eu aprendi desta tragédia que se abateu sobre Portugal. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais este episódio semi-especial. E não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros e também de enviar as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Muito obrigado, boas poupanças. Dúvidas? Tenho. Temos. E não são muitas. E não são poucas. Bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tire a prova dos 9 e abra conta. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.